Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso 5 Pilares da Liderança Cristã. Na aula passada, nós vimos um pouco do significado e a importância de uma liderança cristã efetiva para o avanço do reino de Deus. Hoje, já vamos ver com mais detalhes o primeiro pilar, a consagração. E o interessante é que os 5 pilares estão baseados na própria vida e ministério de Jesus Cristo. Sobre ele, nós temos vários textos bíblicos que indicam que ele vivenciou a consagração, que é um pilar muito importante para sustentar o bom desenvolvimento da liderança cristã. Vejamos o texto que está em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi consagrado para uma missão, para a sua liderança, e desenvolveu a manutenção dessa consagração no seu cotidiano. A respeito dessa experiência de consagração de Jesus, o livro Obreiros Evangélicos traz uma informação muito importante. A mesma devoção, consagração e igual submissão às exigências da palavra de Deus que se manifestam em Cristo devem ver-se em seus servos. Obreiros Evangélicos, página 111. O conceito bíblico de consagração é muito interessante. A palavra hebraica é kadash, que significa separar, consagrar, santificar. O grego, hagiazo, que tem o mesmo sentido praticamente. Ambas têm uma aplicação muito interessante no sentido da liderança. Seria também separar alguém, santificar alguém para uma função de liderança espiritual, como aconteceu com Abraão e seus filhos. E o próprio Moisés, que foi consagrado por Deus, recebeu um chamado especial para libertar o povo do Egito. Deus escolhe e chama pessoas para serem líderes espirituais. É muito importante o líder cristão que foi consagrado, santificado, separado para exercer uma liderança no reino de Deus, entenda a diferença da liderança em termos gerais, que seria o líder natural, e a liderança espiritual, o líder que vive os propósitos de Deus. Oswald Sanders, no seu livro Liderança Espiritual, ele faz uma importante diferenciação entre o líder espiritual e o líder natural. Vejamos, o líder natural é autoconfiante, o líder espiritual confia em Deus. O líder natural conhece aos homens, o líder espiritual conhece também a Deus. O líder natural origina seus próprios métodos. O líder espiritual encontra e segue os métodos de Deus. O líder natural é ambicioso. O líder espiritual é humilde. O líder natural gosta de comandar os outros. O líder espiritual delicia-se em obedecer a Deus. O líder natural é motivado por considerações pessoais. Já o líder espiritual é motivado pelo amor a Deus e ao próximo. O líder natural é independente. O líder espiritual é dependente de Deus. No aspecto da consagração da vida do líder, eu gostaria de pontuar 3 princípios importantíssimos para o desenvolvimento de uma consagração saudável e frutífera do líder cristão. Primeiro, o líder cristão e a oração. Não existe nada nessa terra que viabilize mais as bênçãos de Deus em nossa vida do que a oração. É por meio dela que recebemos as bênçãos físicas, mentais e espirituais que tanto precisamos. A Bíblia diz: orai sem cessar. A vida do líder cristão deve estar baseada em oração, que é a respiração da alma. Assim como precisamos do ar para vivermos literalmente, fisicamente, precisamos também da oração, da comunhão com Deus para respirarmos espiritualidade e estarmos consagrados
ao desenvolver a obra do Senhor. Sobre oração, o nosso material de apoio apresenta um modelo sugestivo, partindo do pressuposto de que tudo que é planejado e organizado nos motiva mais, nos estimula mais a realizar. Também colocamos aí um modelo muito especial de oração. Nós chamamos de oração integral. Nós pegamos os tipos de oração da Bíblia e colocamos como um modelo único de oração, a qual você pode fazer todos os dias diante de Deus. Envolve algumas partes importantíssimas. Primeiro, exaltação. Segundo, confissão. Terceiro, pedido de perdão e purificação. Quarto, agradecimento. Quinto, intercessão. Sexto, pedidos pessoais. Sétimo, súplica pelo batismo diário do Espírito Santo. E último, em nome de Jesus. Concluir a nossa oração sempre em nome de Jesus. O segundo aspecto da consagração na vida do líder cristão que eu gostaria de destacar é o seu compromisso com a meditação e estudo da palavra de Deus. Um dia, quando Josué recebeu um grande desafio de liderar o povo de Deus e substituir Moisés, que foi um grande líder, ele recebeu a orientação: medita na palavra de dia e de noite. Se nós queremos ter poder espiritual para desenvolver uma liderança efetiva, nós precisamos necessariamente, essencialmente, de compromisso com a palavra de Deus. E você vai encontrar no nosso material de apoio orientações de como meditar e ler a palavra de Deus com efetividade. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar, que é o terceiro, é a realização do culto familiar. Olha só o que o livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 92, fala a respeito disso. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Que apropriado é os pais reunirem os filhos em redor de si, antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Que adequado também, em chegando à noite, é reunirem-se em uma vez mais, em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. O livro Corações em Sintonia com Deus traz os grandes propósitos para o culto familiar. Primeiro, adoração. Segundo, renovação do pacto de união e de fidelidade com Deus e com a família. Sacrifício, ou seja, culto em que se reclama pela oração e pela adoração os méritos do sangue do Cordeiro de Deus para perdão, proteção e vitória sobre os problemas morais e espirituais, físicos, materiais e outros. Quarto, ensino e transmissão da herança espiritual. E quinto, celebração ou festa da família em Jesus Cristo. Como seria a dinâmica essencial do culto familiar? 3 elementos têm que ser levados em conta: estudo da Bíblia, oração e louvores. Para saber mais dicas e orientações, você pode ver aí no nosso guia, no nosso material de apoio do curso 5 Pilares da Liderança Cristã. Gostaria de concluir a aula de hoje a respeito desse tema tão importante que é a consagração, com a citação do livro Caminho a Cristo, página 213. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Que você, querido líder, possa ser um líder cheio do Espírito Santo. Desenvolva uma consagração saudável e frutífera para a honra de Deus e para o avanço da sua obra aqui na terra. Te espero na próxima aula.